Oi pessoal, mais uma vez aqui com os nossos vídeos, trazendo hoje para você o tema Os animais reencarnam. As religiões geralmente elas não reservam informações sobre os animais, a respeito da alma dos animais. A maioria delas acredita que os animais são apenas companheiros carnais do homem aqui no nosso planeta, né? E muitas não falam no assunto. O que acontece? Há um certo medo de falar sobre isso para não entrar em conflito com aqueles que acreditam que somente o homem tem alma e que somente o homem teria um lugar no plano espiritual. Para o espiritismo, existem em alguns pontos controvérsias, mas em relação ao animal ter alma, todos concordam que é uma realidade. Primeiramente, a gente, ao fazer essa pergunta, os animais têm alma? Nós vamos ficar conjecturando, pensando de que forma que seria essa alma, o que realmente é a alma. Então, segundo os espíritos, a alma seria um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. E depois ela se reveste do corpo carnal, né, do invólucro carnal, temporariamente, para se purificar e se esclarecer. A alma, ela seria esse princípio inteligente que sobrevive ao corpo, né, o próprio espírito. Esse esclarecimento está nas perguntas 134, 134A, 134B de O Livro dos Espíritos e nas seguintes. Algo muito parecido com a matéria que nós temos ao nosso redor, mas que existe uma frequência diferente da frequência em que nós estamos, ou seja, estruturados em um corpo carnal, em um mundo material. Tem um livro que a gente pode consultar a respeito do assunto, do autor Gabriel Delany. Gabriel Delany escreveu o livro A Evolução Anímica e conta a respeito das possibilidades de os animais raciocinarem, pelo menos de forma primitiva e de forma descontinuada, mas eles teriam a questão do raciocínio já desenvolvido em muitos deles. E um dos casos que conta lá, gente, eu trouxe aqui para vocês, essa obra é de 150 anos atrás, mais ou menos, né? Esse fato aconteceu 152 anos atrás, segundo o autor, que é da época, no ano de 1869. Ele conta que em fins do ano de 1869, estava na cidade de Bordeaux, que ele foi levado por um amigo a uma sessão de magnetismo. E ele foi convidado então a participar dessa sessão, que eram estudos feitos a respeito deste assunto. E ele foi para ver de perto o que estava acontecendo, como é que era essa reunião. Aí ele foi testemunha de um fato notável. Embora aquela reunião tenha sido uma repetição de fatos comuns, na reunião desse gênero, lá tinha uma jovem moça, né, que ela parecia para ele uma pessoa muito lúcida, e ela estava ali trabalhando a mediunidade ali como sonâmbula, né, e respondia as perguntas que as pessoas dirigiam a ela. Então, gente, num momento inesperado, um dos assistentes, percebendo que tinha uma aranha no assoalho, no piso, né, e ele foi e pisou na aranha, essa pessoa, esmagou a aranha com o pé. Aí a sonâmbula, a médium, disse o seguinte: alto lá, né, com o pessoal, estou vendo evolar-se o espírito da aranha. Essa questão assustou um pouco o pessoal. E alguém perguntou, né, aliás, o magnetizador, né, o dirigente da reunião, de que forma é este espírito? E a moça respondeu, a mesma da aranha. E aí, gente, o que a gente pode interpretar dessa resposta? Se naquela época, muita gente, aliás, até o rapaz que contou a história, o senhor da Sierra, não admitia
de espécie alguma a existência da alma no homem e muito menos no animal. De que forma que então nós podemos explicar isso? A única forma de entender é que também os animais têm alma. Guardam também um corpo espiritual semelhante ao corpo físico que eles têm aqui, quando vão para o outro plano. Dessa forma, nós vamos lá na questão que o Espiritismo trabalha, que é a questão da evolução do espírito. Que nós sabemos que nós podemos, à medida que o tempo vai passando, o espírito vai reencarnando várias vezes em vários corpos, começando a preparar como se fosse uma massa de bolo. Lá no princípio da alma, quando ela é criada simples e ignorante, e ela vai sendo trabalhada até estrear no mundo animal. Onde é preparada essa energia que vai um dia ter vida inteligente? Me parece que essa energia já existe nos próprios minerais. A partir dali ela vai se desenvolvendo e se acoplando a diversas formas, passando então pelos corpos vegetais e se preparando até um dia inaugurar no plano animal. Outro livro, gente, que é um pouco complexo para estudar, é da obra de Chico Xavier, do espírito André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos, que vai falar deste assunto também. Mas ele fala desde a hora em que a alma é preparada, nessa espécie de massa de energia, até inaugurar, passando pelos planos de vida do planeta, até inaugurar nos planos de vida animal. E um dia esse animal vai evoluir, essa alma, essa espécie de alma vai evoluir até alcançar os animais que conseguem já raciocinar, ter alguns momentos de pensamento elaborado. Só existe um exemplo de um livro que eu não sei especificar agora qual o livro que eu li, onde o lobo vai furtar uma galinha no galinheiro de um trabalhador, lá de um lavrador. Então ele pula a cerca, ele furta a galinha lá no local certo e vai pular a cerca de volta, mas aí o peso dele com a galinha não dá para pular o muro. Então ele dá uma volta, encontra um galho que tinha uma forquilha na cerca, a cerca era de madeira, e dos troncos tinha uma forquilha assim. Ele põe a galinha, num desses troncos, presa, já morta, e ele contorna, pula onde a cerca dava a possibilidade de pular, de volta, dá a volta, vai lá, pega o animal que ele tinha batido e leva para a floresta. O que levou esse bicho a fazer isso? O raciocínio, tá na cara. Porque aí não teve só o instinto. Ele soube onde colocar o animal para poder dar a volta e pegar. E aí a gente vê vários exemplos assim de animais pensando, pelo menos durante determinado tempo eles têm, em lapsos de pensamento contínuo, eles conseguem raciocinar e pensar, sendo predominantemente ainda o instinto. Então, gente, a alma pode reencarnar desde a época em que ela já estreou no mundo animal, até a época em que ela eclode no mundo hominal. Ou seja, o homem passa então naquele estado primitivo a receber as almas que já evoluíram em outros revestimentos materiais, vamos dizer assim, em outros corpos, para ali começar a trabalhar a questão do pensamento contínuo. Nós estamos na Terra da forma que nós estamos há menos de 500 mil anos, com esse pensamento, da forma que nós pensamos, raciocinamos, que há cerca de 1 milhão de anos nós éramos seres muito atrasados e vivíamos nas árvores. Então foi desenvolvendo até chegar ao dia de hoje. Bom, o Espiritismo então, ele é uma doutrina evolucionista, mas que não guarda parâmetros, não cerca parede, não coloca nada para que ninguém possa de alguma forma dizer que nós somos sectários. Você pode raciocinar, pensar a respeito, entender o contrário, a forma que você quiser pensar. Mas enfim, os animais vão reencarnar sim, eles vão voltar ao plano terreno várias vezes
para alcançar também a sua evolução espiritual. Outro dia a gente vai falar sobre a vida do animal no plano espiritual. Segundo o Livro dos Espíritos, eles teriam uma vida curta lá. Mas esse curta é relativo. E a gente vai falar a respeito no outro projeto, no outro programa, né? A respeito do assunto. Beleza, gente? Então, os animais reencarnam? Faça aí o seu raciocínio e depois comenta aí embaixo para a gente poder saber. Falou? Obrigado, gente. Com Deus.